Sou professora do Estado desde 2009, sou filha de professor também. Estou participando da construção do Plano Nacional de Educação, junto ao Conselho Estadual de Educação e ao Fórum Estadual de Educação aqui. E falo também em nome do Fórum Estadual de Educação, que se faz presente aqui, em nome de algumas pessoas, Conceição, tem vários aqui. Há questões que a gente precisa pensar. Se falou muito em acesso à universidade, né, a vestibular, ao Enem, aos vestibulares de outras instituições, mas a gente esquece de pensar que, por exemplo, o acesso à universidade devia ser amplo. Ninguém aqui faz vestibular, faz Enem para acessar ensino médio. Então, isso é algo que a gente precisa não perder de vista. Se a gente precisa fazer Enem para ir para a universidade, é porque não tem investimento suficiente que garanta isso como uma etapa da formação dos nossos estudantes. Mas mais além que isso, uns alunos meus vieram me perguntar, eu sou professora de sociologia, refletindo sobre como é que vocês veem o ensino médio, né? Como é que vocês estão terminando a educação assim no ensino médio, essa educação, esse processo de educação básica? E alguns alunos, alguns estudantes me perguntaram, disseram que, professora, às vezes eu me sinto aprendendo a dar respostas, né? A preencher dados, a fazer provas. Né? Eu estou aprendendo a fazer provas. Então, assim, isso é algo que, de fato, me deixa bem preocupada como professora, porque a gente precisa pensar que educação é essa que a gente precisa estar propondo e construindo, porque a gente está falando de futuro. Né? Falaram-se também sobre os índices conquistados aqui, principalmente no estado da Paraíba. Só que a gente precisa lembrar que índices eles precisam ser analisados com um senso crítico bem aguçado e ver o que é que está por trás e o que é que eles nos diz. Né? Esses índices eles estão sendo conquistados a que preço? É preciso que se pense. A esses alunos que acham que estão aprendendo a responder provas, a professores que estão adoecendo, a que estrutura a gente está sendo oferecida. As escolas elas precisam ser locais de reflexão e a gente precisa pensar que, como foi colocado aqui, que a educação é a política das políticas, eu concordo, e ela também é a escola para a soberania desse país. Algo que a gente precisa aprender e ensinar é que esse povo, que esse nosso povo, não pode se curvar diante do capital. E a educação ela não pode também se curvar diante do capital. Ela tem que ter uma preocupação em formar cidadãos plenos, autônomos e capazes de entender o que é ser um povo soberano. E isso está muito em alta e é algo que a gente precisa pensar. E quando a gente pensa o Plano Nacional de Educação, a gente precisa pensar que é isso que a gente tem que ter em mente. Que povo é esse que a gente quer construir junto com o Plano Nacional de Educação? Quando a gente pensa em educação pública, a gente está pensando na maioria da população desse país, que é onde estão eles. Uma das primeiras escolas técnicas que nós tínhamos aqui, ela oferece geralmente curso de recepcionista, os cursos técnicos da educação básica que a gente tem nas escolas técnicas. Quais são os cursos? Esses cursos que são oferecidos dentro da escola técnica integral, da escola pública, para o nosso ensino médio, que vai formar a maioria da nossa população, dos trabalhadores, não é o mesmo. Eu fui estudante do antigo Cefet, hoje IF, Instituição Federal. Eu fiz escola técnica, e lá a gente tinha eletrotécnica, a gente tinha recursos naturais, a gente tinha a possibilidade de sonhar em ser astrofísica. A escola técnica que está sendo proposta hoje, ela não possibilita isso. Na verdade, lá no Conselho, a gente provou uma série de escolas técnicas integrais que só conseguiram entregar o ensino básico. Então, assim, a gente precisa pensar muito sobre que tipo de educação a gente quer construir, e esse é um momento muito rico. O deputado que não está mais aqui presente, o Adriano Galdino, ele falou que daria certo a educação quando a gente tiver educação privada, pública igualizada do privado. Não, deputado. Não, a gente não quer escola pública igual à privada. A gente tem uma escola pública, um compromisso de formar cidadãos muito melhores que a educação privada. A gente não quer educação privada, a gente não quer ensino privado, a gente quer melhor. A gente pode atender o melhor. Para isso, a gente tem que ter recursos sendo investidos nessa educação. Para isso, também, é preciso que se pense. Por exemplo, eu tive um colega, e isso me vem... Para finalizar. Certo.
que ele foi consumido pela educação privada, né? Não é à toa que também que faleceu esse ano aos 40 anos, diante das condições de trabalho extremamente exaustivas e sem condições. Então, essa educação privada ela não garante o país que nós queremos. Eu acho que a gente precisa pensar que e eu concordo com o deputado Adriano Galdino, quando ele fala que essa educação que a gente precisa pensar para o Nordeste brasileiro tem que ser a educação de Paulo Freire. A gente não precisa olhar para a militarização e para a privatização que acontece hoje a toque de boiada, como gostam de falar, no Sul e no Sudeste, principalmente São Paulo, Paraná. Então, essa educação a gente não quer. A gente quer uma educação soberana que forme os estudantes e que garantam que o professor consiga executar bem seu trabalho com financiamento. É isso.